Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fred Explica Cast. Hoje a gente está caminhando aí para uma série de episódios com temas muito interessantes e hoje a gente vai falar sobre psicologia em finanças. A gente vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre investimento, vai falar como representa o dinheiro na nossa sociedade, como a psicologia pensa. E a gente trouxe um convidado extremamente especial, uma pessoa muito querida, um amigo pessoal, inclusive. Muito bem-vindo, Marcelo. Marcelo Freitas Filho, obrigado pela sua presença. Que bom que você está aqui. Derrubava já aqui. Não tem problema. Que bom que obrigado, você está aqui Fred, comigo. Um prazer enorme. Um prazer. Eu queria pronunciar até seu currículo para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. O Marcelo Freitas Filho, ele atua no mercado financeiro há mais de 2 décadas, depois de ter se dedicado por 15 anos ao terceiro setor. Cursou Ciências da Educação em Roma, na Itália. Que legal. Experiência incrível. É a cidade que eu amo. E também graduado em Administração de Empresas, além de especialista em Gestão Empresarial e Finanças pela Fundação Dom Cabral. Hoje atua como assessor de investimento e sócio da CXBR, correto, Capital? Isso, Capital. Perfeito. Marcelo, que bom que a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema que ao mesmo tempo que ele traz muitas informações, ele traz muitas dúvidas. Como psicólogo, o dinheiro ele tem um símbolo muito importante, porque ele é o símbolo de segurança, ele é um símbolo de sucesso, ele é um símbolo também de ansiedade, ele é um símbolo de medo, ele é um símbolo de vaidade. Então ele vai representando para cada pessoa um universo, ele vai representando muitas vezes questões emocionais, questões de personalidade, questões relacionadas a escassez, possibilidades, enfim, é tudo isso que a gente vai falar. E hoje, pensando na sua área, né, no mercado financeiro, se fala muito de números, né, mas na prática, você percebe que as decisões que as pessoas tomam em relação ao dinheiro são as decisões mais emocionais? Com certeza. Eu sempre falo, né, que o Excel, né, ele é racional, mas o dedo que aperta é emocional, né, que é o nosso. E você falou tudo, né, realmente o dinheiro envolve poder, envolve liberdade, envolve segurança. Então, tudo isso mexe com as emoções. E aí, quando a pessoa toma uma decisão acerca da vida financeira dela, muitas vezes ela está procurando se posicionar na identidade dela de alguma maneira, ou ela está buscando a independência da vida dela, uma liberdade maior, ou ela teve algumas experiências na vida de insegurança financeira e ela quer ter segurança. Então sempre o dinheiro na vida dela está respondendo a alguma coisa. Então ela sempre tem toda uma bagagem ali emocional que está na base aí dessa resposta que ela está dando quando ela toma decisões a respeito do dinheiro, a respeito da vida financeira dela. Você sabe que, falando de dinheiro, eu me remete muito à minha infância e uma frase que eu escutava, a gente recebia as notas, né? Não nota passava de mão em mão, ainda passa de mão em mão, mas assim, né? O dinheiro é sujo, né? Então, o dinheiro, lava essa mão que você pegou em dinheiro. Sim, verdade. Então, você tem justamente, muitas vezes, muitas crenças que ao longo da vida elas vão sendo introjetadas, elas vão sendo absorvidas em relação ao dinheiro e como a gente lida com o dinheiro. E no consultório, por exemplo, particularmente, isso aparece muito. Como as pessoas que sabem lidar, não sabem lidar, têm medo de lidar. Daqui a pouco, ao longo do episódio, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Desculpa te interromper, mas até nos países, né, que tem uma herança católica, divergem um pouco da concepção dos países de herança religiosa na questão do dinheiro. Tipo, nos países de herança católica como o nosso, o dinheiro, né, ou seja, você ter dinheiro, essa questão é meio que, nossa, dinheiro está ligado a uma riqueza, está ligado a poder, não vai entrar no paraíso, não vai entrar no reino dos céus, não sei o quê. Enquanto que nos países de origem ali evangélica, o dinheiro já é visto como bênção, né? O dinheiro já é visto como prosperidade, dádiva, né? Prosperidade, né? Então tudo isso, né, tá ali mesclado, tudo isso interfere, né? Tá tudo interconectado, interconectado. Né? E é engraçado porque você vê, né, a colônia de exploração
que a gente, né, nosso país e outros tantos foram colônia de exploração, então você tem essa coisa da escassez, do que pode faltar, essa questão quando você tem a questão ali da tomada do país, o nível de posicionamento religioso que você coloca, e a colônia de povoamento, as colônias que prosperaram, ou seja, vamos prosperar, isso mesmo, né, o divino quer que você prospere e tal. Então, o tanto de crenças que a gente recebe esse banho em relação nas colonizações. E me fala o seguinte, o que você percebe hoje em dia? As pessoas elas investem hoje mais por medo, buscando segurança, ou tem uma questão também da ganância, quanto mais o poder? O que você percebe com o assessor de investimento? Hoje em dia é bem interessante. As pessoas elas estão bastante bombardeadas, né? Elas são bastante bombardeadas por influências. Então elas já têm os influenciadores que profissionais do mercado financeiro ou não profissionais do mercado financeiro falam de finanças, falam de dinheiro, falam de investimentos. Aí tem o primo, o tio, o colega de trabalho que também fala de finanças, fala de dinheiro e fala eu apliquei nessa ação, eu apliquei nesse ativo. Então a pessoa ela vai recebendo já muita informação. E aí tem um ativo da moda, é ouro, agora vamos comprar ouro, não sei o que, ou então é o dólar, ou é cripto, ou é alguma coisa assim. Então, vários consultores de investimento sem parte técnica. Exatamente isso. Então as pessoas hoje elas chegam cheias de informações picadas, parece uma coxa de retalho, e com uma visão bastante imediatista, né? Ou seja, aquela coisa, eu vou colocar um dinheiro aqui e amanhã eu vou resgatar 3 vezes, 4 vezes aquilo que eu investi. E a coisa não é assim, né? Não é assim que funciona. Acho que depois a gente vai falar mais um pouco dessa questão de perfil, né? O perfil mais... essa questão mais do medo, essa questão mais de ser afoito, mais da ganância, e a gente pode aprofundar mais isso. Mas, no geral, eu vejo hoje a pessoa chegando muito com essas luzes assim e sem uma grande clareza. Ou seja, isso que o Marcelo está falando é bastante importante. Então, Marcelo é um especialista, assim como existem outros, está há muitos anos no mercado, sabe o tempo de curso que um investimento ele vai prosperar, o tempo que ele tem, os altos e baixos, enfim, né? E aí você tem hoje a informação que ela está como leque, uma biblioteca, as pessoas vão nos aplicativos, nos chats, e elas entendem com uma visão micro, que aí como você pode conduzir com aquele investimento. E tem todo um processo consultivo por trás, toda uma inteligência, né? Exato, até de entender a pessoa, né? De entender o momento da pessoa. Porque investir é mais do que colocar o dinheiro em um dia, em um local ali, aplicar e retirar no outro dia um outro valor. Investir está ligado ao seu planejamento de vida, investir está ligado a sua independência financeira, investir está ligado à sua aposentadoria lá na frente, à sua segurança. Então, investir é um planejamento de longo prazo. E quando você tem apenas essa visão de curtíssimo prazo e a partir de contribuições não técnicas, a probabilidade de você ir por um caminho que te leve a uma perda financeira é bastante grande, né? Então, olha só, quando você fala de planejamento de vida, a gente pensa, então, do ponto de vista da psicologia, que é isso mesmo. Então, o que eu quero fazer com a minha vida, para onde eu quero ir, o que eu quero ter e como eu quero viver. Exatamente isso. A mesma coisa diz respeito a essa questão de finanças, diz respeito a essa questão de dinheiro. Então, as pessoas perguntam, muitas vezes, eu sempre, quando entro no Uber ou estou na recepção de um lugar, em qualquer ambiente que eu esteja, que as pessoas perguntam com que eu trabalho, eu falo, e aí as pessoas me perguntam logo, nossa, e em que é que eu invisto para eu ganhar dinheiro? Simples assim. Simples assim, né? E não é isso, claro. né? Não é isso. Uhum. Né? Não é o ativo da vez, não é o ativo da moda. Tudo começa com o objetivo, né? Aonde que eu quero chegar? Então eu quero chegar na minha independência financeira, quero chegar numa determinada idade com independência financeira, quero parar de trabalhar com tantos anos, lá na frente,
Claro, nesse percurso eu tenho outros objetivos. Primeiro, adquirir minha casa, não sei o quê, mas o meu objetivo final é esse aqui. E aí você monta uma estratégia, né? E aí tem uma estratégia, né, que vai envolver disciplina, que vai envolver constância. Então, é algo bem mais complexo e ao mesmo tempo simples. Quando você tem um caminho, um objetivo bem definido, um profissional que te orienta, é um caminho simples, não é um caminho complicado. Né, que é outra crença que muitas vezes as pessoas têm, é que investir é uma coisa complicada. São crenças que às vezes as pessoas trazem com ela. Investir é coisa de rico, a pessoa tem isso, investir é coisa de milionário, investir é coisa de rico. Ou então investir é coisa muito complicada. E não é, né? Investir nem é uma coisa de rico e nem investir é uma coisa complicada. Só é você ir pelo caminho correto. E ter esse planejamento de vida do que você quer fazer. E aí, olha só, quando a gente fala que dinheiro tem a ver com comportamento, tem a ver com psicologia, porque o dinheiro é um símbolo, é um recurso. Mas quem dá direcionamento para o recurso é você. E tem uma frase que fala assim, mudança é um processo, não é um evento. Eu vou pegar essa frase e vou trazer aqui para finanças. Então, se eu quero fazer investimento, se eu quero trabalhar com dinheiro, é um processo. É um processo de transformação, de autodisciplina e tal. Não pode ser um processo como um evento que a pessoa que para assim, ei, esse assessor de investimento, aí tá, eu tenho tantos mil reais, para onde que eu... Isso. onde que eu coloco? Mas né? eu posso falar que toda semana eu recebo pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 perguntas assim. É como eu falei, eu estou no aniversário, alguém me conhece, me pergunta. Eu estou no Uber, o motorista me pergunta o que eu faço e me faz essa pergunta. E em qualquer situação, né? É uma pergunta simples assim, né? Simples assim. Você vai resolver. Então você vê, olha só, o psicólogo não gosta de que assim, me analisa, né? Como provavelmente o assessor de investimento também não gosta assim. Eu tenho dinheiro, onde é que eu coloco? Porque é algo muito mais complexo que isso. Não é simples. Se fosse assim, não precisava dos profissionais, né? Eu tenho que entender o perfil daquela pessoa, né? O perfil de risco daquela pessoa, o momento de vida daquela pessoa, exatamente os objetivos dela, a atividade econômica dela. Entrando até aqui já um pouco nessa questão de alguém mais medroso ou de alguém mais ganancioso, é muito interessante. Eu falo que é incrível como a nossa personalidade nos perpassa mesmo, né? Em todos os aspectos. Quando você vê alguém, um servidor público, por exemplo, servidor público federal, tem estabilidade, vai ganhar aquele salário pelo resto da vida, ele sabe disso. Ele poderia ser muito arrojado nos investimentos, porque ele sabe que o salário dele vai entrar até o final da vida. Então ele poderia se permitir fazer determinados investimentos de maior exposição a risco. Mas ele já tem um perfil conservador. Ele já buscou o serviço público por ser conservador. E, no geral, os meus clientes servidores públicos já têm esse perfil. E em contrapartida, o empresário está completamente exposto ao risco. O empresário, o negócio dele é uma exposição a risco. E aí ele já quer ser também extremamente exposto ao risco nos investimentos. Até que eu tento explicar para ele que a exposição a riscos dele já é o negócio dele. Então, se ele já se expõe a risco no negócio dele. Então, o dinheiro que ele conseguiu, né, o recurso que ele conseguiu com o negócio dele, a gente tem que proteger aqui do outro lado. Mas incrível isso. Você vê exatamente esse perfil, né, que perpassa tudo. A escolha profissional ali da pessoa e que vem também para o investimento e talvez, com certeza, você pode falar melhor do que eu, perpassa todos os outros aspectos da vida dela. Aula de psicologia. Então, assim, o que você está falando é aula de psicologia. Então, de acordo com o perfil que eu tenho, personalidade, assim eu vou escolher a minha carreira, assim eu vou escolher como eu conduzo com o meu dinheiro. E aí, empresários tendem a ser mais kamikaze mesmo, a correrem mais risco, porque senão ele não faz, ele não cria inovação, ele não consegue ser disruptivo para criar novas possibilidades. E você ainda... a gente está numa sociedade extremamente imediatista, com tudo muito rápido, tudo muito ágil. Nosso cérebro, pobrezinho, nem tem condição de acompanhar tudo que está acontecendo, mas ainda chega pessoas para você com a ideia
clientes ou até pessoas que queiram esse olhar consultivo de um enriquecimento muito rápido, uma prosperidade muito rápida, que não está descolado e desalinhado de como o fluxo das coisas andam? Eu posso falar que esse é o maior desafio. Jura? Sim, hoje esse é o maior desafio. Por quê? Porque hoje tudo na nossa vida é muito rápido. Tudo é muito rápido. Antes, lembra quando você queria assistir a um filme? Você tinha que sair de casa, ir na locadora, fica lá um bom tempo, pega um filme, olha, pega outro, olha. Hoje você está em casa, entra ali em um stream e você vai passando ali um cardápio de números, né? A mesma coisa, você precisava falar com alguém, você tinha que estar em um local que tivesse um telefone fixo para você ligar e torcendo para aquela pessoa estar no escritório ou estar em casa para você conseguir falar com ela. Então nós somos nos acostumando a tudo ser muito rápido, a nossa comunicação é muito rápida, tudo é muito rápido. E as pessoas trazem isso para a vida delas também. E aí entra também no investimento. Só que o tempo, a paciência e, sobretudo, o tempo mesmo é uma condição... Cronos, né? Cronos. Aí. Eu tinha até perguntado antes, né? Sobre Ele nos acompanha todo esse episódio. Exatamente, o Cronos, né? O tempo, né? Trazendo aqui, é fundamental para o investimento. O tempo é o que muda tudo, né? A mágica do juro composto acontece no tempo. Mesmo a maturação de um investimento em renda variável vai acontecendo no tempo. Então, a impaciência é o maior inimigo do investimento, é o maior inimigo de uma vida financeira. Então, essa visão imediatista, ela não leva a nada. Muitas vezes a pessoa com essa visão imediatista entra em investimentos que não são investimentos. Corre risco, né? Exato. Ou então coisas assim, tipo, no Brasil hoje nós temos milhões e milhões de pessoas lá nas bets, né? Toda hora ali apostando e consumindo recurso porque ela quer imediato. Aquilo não é nem investimento, não é nada. Mas mostra o quanto esse desejo de ganhar dinheiro imediatamente permeia, né, a nossa sociedade, nos permeia. O Marcelo trouxe uma coisa aqui das bets. A título de curiosidade, bets são as plataformas de jogos, tá? Marcelo, quando você quiser mandar uma mensagem pro pessoal, aqui é a câmera, tá? Esqueci de pontuar isso. Então, as bets são as plataformas de jogos e você já tem empresas fazendo programas e você já tem, inclusive, um estudo e tratamento para pessoas que têm vício, porque é pura dopamina. Então, e isso não é investimento. Isso não é puro risco que pode, inclusive, dependendo do movimento repetitivo, você pode criar um vício. Exato. E todo vício que é associado às telas, por exemplo, ao telefone, ele é mais difícil de ser trabalhado pela psicologia porque ele está na palma da tua mão. Dependendo do vício, você tem que comprar, você tem que se deslocar, você depende do outro. Mas aquilo que depende, compras, conteúdos, né, enfim, adultos e jogos, isso é fácil de você viciar, tá na mão. E aí eu queria pontuar uma coisa, né? O dinheiro, ele pode gerar as emoções ligadas ao dinheiro. Então, o medo de perder, o medo de investir, a ansiedade, que é o medo de o que vai acontecer daqui a um tempo, a culpa, eu tenho pessoas que eu trato dentro da psicoterapia que tem culpa de gastar e a gente tem que voltar para a história de vida, insegurança que a pessoa não decide e comparação. Então eu tive uma sessão em que a pessoa prosperava, mas ela se comparava ao outro e aí a gente foi trabalhar isso. Quando você pensa na questão da segurança, eu tenho um recurso, sei lá, 100 mil, 200 mil reais, não sei, tem como eu fazer investimento sem risco? Eu acho que isso deve ser uma crença das pessoas. Ou tem o risco, mas o risco é baixo? As pessoas que não investiram ainda, que estão ouvindo, como é que funciona isso? Antes de responder a essa pergunta de forma bem objetiva, eu vou na base do que você colocou. Você disse, tipo, alguém que tem uma segurança, que tem 100 mil, que tem 200 mil, eu acho que tudo já começa daí, né? O que é segurança, né? E o que é segurança para mim, para o Fred? Então, para a Ana, segurança pode ser 100 mil, né? Para o José, segurança é 1 milhão. Então, você já começa aí o que é segurança. E às vezes a pessoa tem muito recurso, tem muito dinheiro, e ela ainda acha que não está
segura, né? Acredito que no decorrer do podcast eu vou ter oportunidade de contar um episódio de uma pessoa, de um cliente meu que aconteceu ontem, muito interessante, mas eu acho que eu vou deixar mais lá para frente. Se quiser contar, já puxa o gancho já. Puxa o gancho, né? Então, para você entender, né, essa questão de segurança, de visão de segurança. Eu tenho um cliente muito querido que tem mais de 60 anos e ele tem um patrimônio interessante, né, que do ponto de vista financeiro, a gente analisando, vendo o custo de vida dele, vendo o quanto ele tem de patrimônio, vendo a previdência que ele tem como viver 100 anos bem. Uhum. E ele tinha sempre um medo de escassez. Isso. Um medo, ele tinha esse receio de gastar. E eu fui fazendo esse trabalho com ele, eu fui mostrando de forma objetiva que esse medo, né, era muito questão emocional, porque racionalmente tudo era diferente. Aí ontem à noite eu estava em casa, ele me manda uma foto, eu tinha que compartilhar essa foto. Você tem parte nisso. Fiz o implante de cabelos. Se deu o direito de investir. E o direito de investir em mim. Opa. Olha só que coisa incrível. Olha que coisa fenomenal. E eu não teria me dado esse direito se não fosse você me trazendo essa segurança, dizendo realmente que eu tinha recursos para viver a minha vida tranquilo. É fenomenal isso. O assessor de investimento, ele tem um trabalho também terapêutico. E por que eu digo terapêutico? Porque nesse caso, ele foi trabalhando com uma crença de escassez. Então, só para as pessoas que estão nos assistindo, a psicologia vai entender as crenças de escassez, é que vai faltar, e se faltar, pode acontecer alguma coisa comigo ruim. Essa é a crença mais ou menos, de uma forma muito objetiva e leve. Ou as crenças possibilitadoras, que são o seguinte: eu acredito que as coisas têm possibilidades, têm saída. Crenças é um conjunto de pensamentos, como fosse um mapa, onde aquilo que você olha para a vida ou para as situações passa por aquele mapa ou por aquele filtro. Então, se eu tenho uma crença que eu acredito que as pessoas são boas, naturalmente, onde eu agir na minha vida, eu vou passar a partir desse primeiro princípio. Então, esses são um conceito de crenças de uma forma muito simplista. Fred, eu poderia complementar. Sim. Exatamente indo para o outro extremo, né? Porque você tem a crença da escassez e também você tem a crença da superabundância. Porque eu digo que o segredo da vida é sempre o equilíbrio, né? Em tudo. O segredo da vida é sempre o equilíbrio. Então, do jeito que muitas vezes eu tenho que trabalhar um cliente que tem toda essa crença de escassez, eu tenho que trabalhar um o kamikaze lá, né? Que tem... não, às vezes não é nem o kamikaze, porque o kamikaze, ele tá querendo investir, ele tem até uma estratégia, né? Mas ele tem... mas às vezes é a síndrome de superabundância no sentido de gastar demais. Entendi. Esse aqui não era era a questão do não querer gastar, era a crença mesmo da escassez. E às vezes você tem a crença do mimimei, né? Que hoje em dia mimimei. E aí todo dia essa pessoa se mima, sim, né? Então, enquanto você tem alguém que está poupando para uma manhã que nunca chega. Então, chegou 80 anos, não, estou poupando para uma amanhã. Uhum. Né? Tô poupando. Então, enquanto você tem pessoas que estão poupando para uma amanhã que nunca chega, você tem pessoas que estão vendendo, ganhando bem, não é? Ganhando bem, ganhando muito bem, estão vendendo o almoço para comprar o jantar, porque elas estão se mimando todos os dias. E ela diz, não, pode ser que amanhã amanheça morto. A crença geralmente eu mereço, né? Exato, é o mimimei, né? Uhum, é o mimimei. Então, é muito incrível isso. É muita emoção, muita psicologia. É muita psicologia. E aí, o dinheiro, a maioria das nossas compras são compras que passam pelo viés emocional. Isso é psicologia do consumidor. E tive um paciente uma vez que ele tinha uma história, geralmente na infância, com a relação com o dinheiro, como você absorve as crenças. E aí, assim, tinha um valor que ele já tinha na conta, mas ainda ficava trabalhando cargas e mais cargas, horários absurdas, porque só queria se sentir seguro quando tivesse um outro valor dentro da sua conta. E aí a gente trabalhou. Vai chegar esse valor e ainda assim você não vai ficar seguro. Porque não é o símbolo. O que a gente precisa trabalhar é o que antecede isso. Exato. E você sabe que as pessoas, os poupadores, né, no geral, mesmo quando eles têm consciência de que eles podem gastar, pegando o exemplo desse meu cliente,
mesmo quando eles têm consciência, né, que eu mostro para ele tecnicamente ali que ele tem um espaço para gastar, mas ele tem uma certa dificuldade de gastar. Ele até já abriu um pouco a mente, mas ele tem tanto hábito do poupar, ele já internalizou tanto isso, que ele tem dificuldade de gastar. Então, muitas vezes, quem conseguiu poupar ao longo da vida tem uma probabilidade de morrer deixando recurso, né, para outros. E quem, mesmo ganhando muito, nunca conseguiu poupar, tem uma grande probabilidade de morrer na miséria, mesmo tendo ganho muito dinheiro durante a vida. A história é cheia de casos assim, de um lado e do outro. E aí vem um assessor de investimento e ele faz o equilíbrio dos opostos. Eu não vivo nem na escassez e nem, nem no universo do mimimi sem exacerbado. Eu consigo criar o equilíbrio dos opostos porque faz aí o planejamento que a gente falou agora há pouco, não é isso? Exato. Essa questão é tão incrível, essa questão de dinheiro, né? Por exemplo, eu conheço de finanças, eu trabalho com isso, mas eu peço a um outro profissional para olhar os meus investimentos, para cuidar dos meus investimentos. Você tem o seu assessor? Tenho. Por quê? Porque quando eu estou ali envolvido, não é o Marcelo assessor, não é o Marcelo, é o Marcelo ali que está vivendo a vida com todas as emoções e olhando para esse recurso. Será que isso vai dar? Será que não sei o quê? Eu preciso de um olhar externo. Nossa, olha, isso é no nível de humildade e de inteligência ao mesmo tempo, porque você vê, psicólogo precisa de psicólogo, tem um assessor de investimento, o Marcelo está falando que ele também precisa de assessor de investimento, porque ali não é mais a persona, né? não é mais o assessor que está sendo conduzido, mas sim a pessoa física. É a pessoa física. E isso é no nível de inteligência, porque a gente às vezes tem essa soberba... soberba mesmo no sentido de achar que está acima do bem e do mal, e quando na verdade a gente precisa de um outro especialista que cuide da gente. Exato. Marcelo, uma pergunta que ela é básica, mas aí com certeza você vai destrinchar muito. Por que investir? Exatamente aquilo que a gente falava um pouco no início, né? Por que investir? O que é que me leva a investir? Qual é o meu objetivo? E no geral, né, isso é a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu penso nessa palavra investimento. Por que eu quero investir? Então, qual é o meu projeto? Então, eu quero investir porque eu quero comprar uma casa. Esse é o meu horizonte. Eu quero investir porque eu quero construir a minha independência financeira, a minha aposentadoria. Eu quero investir porque eu quero ganhar mais liberdade. Mesmo eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar, mas eu quero ter a liberdade até de escolher clientes, né? Aí eu tô nesse time aí. Olha, maravilha! Eu sou desse time aí. Já conquistou uma certa liberdade, isso é ótimo. Então, você tem que, em primeiro lugar, definir o que é que eu quero com o investimento, né? Porque se você não sabe o que é que você quer, então você fica ruim, porque você pode ganhar muito e você não sabe o que é que você vai fazer com aquilo ali. Define primeiro suas metas, né? Define seu horizonte. E aí, a partir daí, você vem com a sua estratégia. E a estratégia vai comportar sempre 4 coisas fundamentais. Opa, fala aqui, ó. Primeira coisa, disciplina. Perfeito. Você definiu lá o seu objetivo, vamos falar aqui de independência financeira. A sua aposentadoria ou a independência para escolher seus clientes. Então esse é o seu objetivo. E aí você precisa da sua estratégia, ou seja, qual é o caminho para você chegar nesse objetivo? Primeira coisa, disciplina. Você precisa ter a disciplina de guardar recurso para investir. E no geral, eu digo, não espera sobrar. Primeiro, tira o que você vai investir. Já começa o mês tirando, recebeu o prolabore, o salário, seja o que for, já tira algo para você investir. Determine quanto você vai ali investir por mês. Isso é muito importante, né? Essa disciplina. Depois, constância. Isso é outra coisa. Eu digo que não é ganhar uma vez só, né? É investir sempre. Um mês, outro mês, outro mês. É a constância. Existem vários estudos, né? Bem interessantes que mostram isso. Pessoas que tiveram grandes
grandes conquistas financeiras, grandes conquistas mesmo em grandes investimentos e ali pararam e não seguiram. Então, disciplina, constância, depois diversificação. E aqui um profissional pode ajudar muito, né? Diversificar um pouco seus investimentos, mas com simplicidade. Né? Começou a complicar, às vezes tem uns influencers que falam de as carteiras, uma complicação que ninguém entende, começou a complicar, nossa, já não tá legal. Para quem não está em casa e quem é leigo, o diversificar, o que seria na prática? O diversificar seria um pouco, né, dentro do perfil de cada um, né? Tipo, investir em renda fixa. Dentro da própria renda fixa, Marcelo, eu sou mais conservador, então eu quero investir em renda fixa. Dentro da própria renda fixa, você tem títulos pós-fixados, você tem títulos pré-fixados e você tem títulos indexados à inflação. Eu estou falando só do universo renda fixa. E aí você tem títulos tributados, você tem títulos isentos. Então, isso é um universo só. São várias possibilidades, então, né? Isso. Então, dar uma certa diversificação dentro do seu, dentro da sua carteira. E por fim, e talvez um grande, eu não quero dizer o mais importante, mas o essencial, tempo, paciência. Então, disciplina, constância, diversificação com simplicidade e tempo, paciência. Olha, isso são dicas, como eu costumo brincar que o nosso podcast é como se fosse uma aula, porque justamente quando o especialista ele traz conteúdos que agregam e faz com que, por exemplo, você está falando, eu estou refletindo aqui, está acontecendo uma reflexão e eu me provocando, né, meu movimento. Tem uma outra coisa que você falou que eu acho que é incrível, né? Se eu não sei o que eu quero, então qualquer coisa serve, que é basicamente aquela questão da Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Né? Da Alice, qual caminho que eu vou? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E assim é na carreira, assim é com os recursos que você tem. Outra coisa que eu achei incrível também refletir se você tira um valor por mês e investe, já entra no seu, psicologicamente você já bloqueia aquele valor, Exato. Fica meio que no seu custo fixo, né? É isso? Isso, exato. Em primeiro lugar, as pessoas acham que tem gente que diz, o meu primeiro, todas as vezes quando eu pego meu salário, eu quero me presentear. Pois ok, se presenteie guardando seu dinheiro. Ótimo. Né? E existe uma forma de pensar que é muito interessante. É muito diferente você pensar, nossa, eu estou pegando parte aqui do meu recurso e estou colocando ali que eu não sei se eu vou usar, se eu não vou usar. Essa forma não é legal. O interessante é você pensar, nossa, eu estou pegando parte desse recurso, estou colocando aqui, estou ganhando liberdade. Estou ganhando liberdade. E estou construindo segurança. Então você já dá utilidade, porque é normal que nós busquemos utilidade. Né? É normal do ser humano buscar utilidade. Qual é a utilidade disso aqui? Qual é a utilidade disso aqui? Uhum. É normal. Então quando a gente põe o dinheiro ali todos os meses e não entende qual é a utilidade daquilo, a gente não... todos os meses eu ponho esse dinheiro ali para quê? Põe lá, nossa, eu estou conquistando liberdade, eu estou conquistando segurança. O assessor funciona quase como um regulador emocional por dar a vida financeira, porque olha só, as pessoas acham que o trabalho do assessor, e aí eu estou falando também como cliente, é assim, ele vai lá, pega o seu valor e ele direciona ali para você ver o que tem. Olha o tanto de briefing, de anamnese, de entendimento que precisa ter de psicologia, de planejamento. Então você mistura tudo, psicologia, coach, administração, visão de curto, médio e longo prazo, confrontar a pessoa para entender os desejos dela, para onde que ela quer levar. Enfim, é um trabalho só estudando em Roma. Não. Brincando. Eu lembro que um dos pontos, né, que você tinha colocado ali na relação de possíveis itens, né, para conversarmos, tinha aquela questão, né, às vezes você tem que segurar, né, o seu cliente, né, tipo, diante de determinado momento de mercado. E aí eu tinha pensado, não, segurar não, eu dou insights, né, eu ilumino o meu cliente. E aqui eu vou fazer uma consideração interessante, sobretudo para você que está aí
me ouvindo e já tem algum investimento, né? E às vezes tem algum investimento que tem alguma volatilidade. E mesmo quando você tem uma carteira de investimentos mais conservadora, mesmo num contexto como a gente teve de pandemia, como a gente teve de greve de caminhoneiros, como a gente está tendo agora toda essa questão de Brasil, de investigação de um banco que teve um problema muito sério, ao mesmo tempo guerra, tudo isso mexe. E eu sempre falo, tempo, calma, paciência. E quando eu falo isso para o meu cliente, eu sempre recordo muito de um estudo que foi feito há 10 anos atrás pela Fidelity Investments, que é uma gestora, uma das maiores gestoras do mundo de recursos, que eles começaram a pesquisar, entender dentre os clientes deles, dentre as contas de clientes deles, porque aquele grupo de carteiras performava tão bem. O que é que elas tinham que elas performavam melhor do que as outras? Você não imagina qual foi o resultado. Eles descobriram que aquelas carteiras ou eram de pessoas que já tinham falecido, ou eram de pessoas que tinham esquecido que tinham aquele investimento. Marcelo. Então isso mostra que, calma, quando você não fica... Porque às vezes tem pessoas que têm inquietação. Marcelo, isso aqui não está rendendo bem, vamos mudar. Marcelo, calma. Paciência, ciência da paz. Isso. E às vezes é um ativo na carteira que não está rendendo bem, tem outro que está. É isso, para você ganhar um pouco mais, tem que estar... Nem sempre tudo vai ganhar ao mesmo tempo. Porque se tudo ganhar ao mesmo tempo, também pode correr o risco de tudo perder ao mesmo tempo. Perfeito. E isso para mim é muito incrível, porque é algo muito concreto. Eles não pegaram, eles não hipotizaram, né? Foi realmente pegar algo que aconteceu na realidade. Foram pesquisar, vamos entender o que os nossos melhores clientes fazem para ter a melhor performance. Selecionaram aquelas carteiras. E quando foram ver, as pessoas não estavam... aquelas carteiras estavam em inventário, não estavam sendo movimentadas, eram de pessoas falecidas ou pessoas que tinham colocado recursos ali e que tinham esquecido. Ou seja, deixou o tempo trabalhar para elas. Deixou o Cronos trabalhar para elas. Exato. Gente, é muito, muito interessante assim, esse tema. E, olha, e tem uma coisa assim, para psicologia, o que é impulsividade? Tem o estímulo e eu já respondo. O que não é impulsividade? Né? E eu respondo, logicamente, do ponto de vista sem processamento. Quando eu não sou impulsivo, eu tenho um estímulo. Então, por exemplo, vamos pegar aí. Eu apareceu que ou esse banco aí, ou um outro investimento tá melhor ou tá pior. Aquilo, ele recebe essa informação, liga o sistema de alerta dele, tô em perigo, e aí ele já responde. Isso. O que não é impulsividade do ponto de vista psicológico? Acontece a situação, eu tenho um estímulo, ou do banco, ou do agora tá prosperando Bitcoin ou qualquer coisa. Exato. Eu tô dando exemplos, tentando levar... Ouro. Eu tô levando pro teu universo aí. Uhum. Liga o meu sistema de alerta, mas eu faço processamento. E o que é processamento? É análise, é calma, respira, deixa eu pegar trocar uma ideia com o meu assessor de investimento. Vamos ter processamento das coisas. E aí é isso. Os impulsivos, eles podem, em alguns momentos podem se dar muito bem, mas podem se dar muito mal também. É isso. E olha só, falando disso, eu queria lançar aqui uma pergunta, alguns elementos que você até já trouxe. Por que algumas pessoas têm a capacidade de prosperar e outras não no seu entendimento? Eu acho que é um pouco daquilo que nós... Talvez eu acho que essa pergunta dê até para a gente fazer muito uma síntese do que nós já conversamos aqui sobre várias coisas. Começa muito, talvez eu possa começar muito dessa postura em relação aquele recurso que a pessoa consegue, né? Ou seja, tá em primeiro lugar que é a questão da disciplina. Então, começa de algumas pessoas têm a disciplina, né? Tem um senso de que eu preciso realmente guardar, eu preciso realmente poupar, e outras que não, e outras que estão ali no mimimi. E eu falo isso, Fred, é incrível. Eu tenho, eu conheço, né? No geral, meus clientes são incríveis, são maravilhosos, mas eu conheço outras pessoas que ganham muito e que não conseguem poupar nada. E conheço pessoas que ganham muito pouco e que conseguem poupar e que conseguem construir uma
carteira de investimento? Pode fechar. É esse ponto que eu quero saber. É a pessoa que fala assim, eu ganho um pouquinho, eu não ganho muito, o meu salário ele leva quase, ou não dá, as contas não fecham, e aí? Qual que é a orientação? Claro que a gente pode falar um pouquinho, porque se eu quero ganhar mais, eu tenho que planejar minha carreira, como a gente já falou. Exato. Também, eu tenho que também me movimentar para poder buscar estratégias novas, mas vamos pensar nas pessoas que ficam ali bem no apertadinho. Como é que é esse processo? Do ponto de vista financeiro, né, respondendo a sua pergunta do prospera ou não prospera, em primeiro lugar, as pessoas precisam de disciplina no geral. E a primeira disciplina, antes da disciplina do poupar, é a disciplina do gastar só aquilo que ganha. Uhum. Se você consegue gastar só aquilo que você ganha, você já deu o primeiro passo. Perfeito. Aí depois a gente vai para o segundo. Gastar menos do que ganha. E aí você vai e tira ali uma fatia para investir. Que esse percentual de investimento, ele vai variando ao longo da vida. No geral, você começa com um percentual mais baixo, porque você está começando a carreira, então você tem que investir na sua formação, você tem que investir em uma série de coisas, começa mais baixo, aí na sua fase ali, 35 até 55 anos, mais ou menos, você vai chegando no auge disso, no auge dessa capacidade, e aí você vai ampliando esse percentual. Que é a força produtiva que você tem. Força produtiva. Gás. E depois você já dá uma aliviada. E aí depois você começa a consumir mais disso, né? Mas para isso, você precisou, em primeiro lugar, ter a disciplina de gastar menos do que aquilo que você ganha. Então, as pessoas prosperam, em primeiro lugar, do ponto de vista financeiro, nos investimentos, com essa disciplina. E depois aqueles outros pontos ali que a gente falou, né, de constância, de diversificação, de tempo, paciência. Perfeito. Pessoal, aproveitar uma pausa até para a gente beber uma água. Se você está gostando do episódio, então curta, né, a nossa página, compartilhe, passe os comentários, tem uns 3 Cs lá, curta, compartilhe, comente, compartilhe, estou aprendendo aqui. Legal. Para a gente poder ter essa aula sobre finanças. E eu queria, assim, hábitos são comportamentos, são atitudes que a gente tem, comportamento entenda como ação, que são repetitivos. São repetidos e a gente vai educando a nossa mente, a nossa cognição para poder fazer com que as coisas repitam, e isso se torna hábito. Tem os bons hábitos, os hábitos que não são legais. Do ponto de vista financeiro, que eu acho que tem uma reflexão que você trouxe que é bastante interessante sobre essa possibilidade da constância, da disciplina e tal. Mas vamos expandir um pouquinho isso. Quais são bons hábitos financeiros? Então, qual é o melhor hábito financeiro para você construir, né, um patrimônio, para você tem que começar medindo. E eu vou explicar um pouco isso. Aquilo que não é medido não pode ser gerido. Uhum. Então, se eu não sei para onde o meu dinheiro vai, como que eu vou gerir isso? Como eu vou gerir isso? Ontem foi dia 1º de abril. Ontem à noite, eu estava sentado no meu notebook, com minha planilha de Excel aberta, importando ali meus relatórios de cartão de crédito, de banco e tudo mais, para eu entender se eu estou dentro ali dos meus objetivos. E aí, se eu estabeleço que eu vou gastar no cartão de crédito X, e eu estou gastando X mais alguma coisa, eu tenho que entender onde que é. É comprando roupa, comprando com restaurante, com isso, com mimimi, com supérfluo, ou é com essencial, é com medicamento. Então, você tem que saber para onde o seu dinheiro vai. Uhum. Então, eu digo que isso é o básico, você tem que saber. Então, às vezes você ganha muito ou ganha pouco e você não sabe com que você gasta. Isso é mais comum do que se imagina. Muitas vezes eu converso com pessoas
com clientes ou com amigos e a pessoa diz, nossa, eu tô sem dinheiro. E a pessoa já me disse quanto ganha, porque até quer uma sugestão minha, até um amigo. E eu digo, mas para onde está indo o seu dinheiro? Cara, eu não sei. Então, é comum isso, eu ouvi isso. Isso é né? muito comum. Então, eu tenho consultório, a gente escuta isso, tá? Exato. Então, para você gerir, você tem que medir. Então, você tem que criar uma disciplina. Ou busca um aplicativo, ou vai na planilha de Excel, tem aplicativos ou no caderninho. bons? Eu hoje, assim... Ou o velho Excel é melhor? Eu prefiro. Tá. Eu prefiro. Porque existem vários aplicativos, mas para mim, hoje, nenhum atende satisfatoriamente, sabe? Perfeito. Nenhum atende satisfatoriamente. Eu acho que o velho... Porque um puxa de um canto, não puxa do outro, pega isso, não pega aquilo. Então, eu prefiro ali o velho Excel para você. E aí você também não precisa ir aquela coisa, eu paguei o estacionamento, aí eu vou anotar. Não, pega, distribui um pouco por blocos, entende? Um pouco de blocos de gasto. Então, gasto com veículo, gasto com manutenção da casa, gasto com lazer, gasto com vestuário, gasto com saúde. Então, cria uns blocos assim, né? Gastos diversos. Aí no gasto diverso vai entrar o dinheiro que você dá ali na rua para uma pessoa, o ticket do estacionamento. Então, cria alguns blocos, mas se você ter noção para onde vai o seu dinheiro. Então, acho que esse é um hábito rico, né? Esse é um hábito rico. Esse é um hábito rico. E eu vou te falar duas coisas. Primeiro, eu estava começando, eu dividindo com você, o que você está falando, eu percebi que eu me sinto muito mais seguro e muito mais com controle do meu dinheiro diminuindo o uso do cartão de crédito. Eu não sei se é uma percepção minha, mas como você consultor e assessor de investimento e um especialista na área, pode falar. Porque é lindo, né? Passar ali a dopamina do cartão de crédito. Vai passando, vai comprando, vai vindo tudo. Mas como você não tem ali a sua mina, você não sabe se sua mina, né, sua mina de prosperidade naquele mês, o quanto que ela tá. Então eu percebi que eu tô me sentindo mais seguro quando eu diminuí o uso do cartão de crédito, viu? Exato. Faz sentido? Faz sentido. É aquilo que faz sentido para você. Entende? Não é geral, é para mim. Não, para mim já não faz. O cartão de crédito, para mim, ele é um excelente instrumento de gestão. Porque eu consigo ver ali com o que eu gastei, como eu gastei, não sei o quê. Eu vou... cada pessoa tem que descobrir qual é o caminho que funciona para ela. Falando sobre isso, exatamente sobre ter na ponta da língua algumas coisas, semana passada eu saí para almoçar com um grande cliente meu. Um grande cliente, assim, que tem um grande patrimônio. E aí, a gente no almoço, ele fez um comentário. Marcelo, como as coisas estão caras? E começou a citar preço de algumas coisas muito pontuais. Então, olha a disciplina que esse senhor adquiriu. O fato dele ter um patrimônio muito robusto não tirou dele o hábito de medir, de olhar para as coisas e dizer, isso tá caro. Não é porque ele tem um patrimônio que ele vai achar que tudo é barato. Então, ele aprendeu a olhar e medir e ver, sabe? Você vai tornando isso cultura. Você vai internalizando isso. Então, sobretudo no Brasil, né? No Brasil nós temos esse baixíssimo hábito de poupar. Sabe que é o contrário do Japão. No Japão você tem que fazer um movimento contrário, né? O Japão, ele trabalha... É mesmo? O Japão, ele trabalha muitas vezes com juro negativo. O governo, tipo, se você aplica o dinheiro, você aplica 1.000, no final do mês tem 990. Olha, eu não sabia disso. Porque a cultura é tão forte do poupar que o governo quer que as pessoas coloquem o dinheiro na economia real, ou vai empreender, ou gaste, ou tudo. Porque o japonês tem fortemente a cultura do poupar. E no Brasil é o contrário. A cultura de poupança é baixíssima. É baixíssima, muito baixa. Muito baixa. Então, por isso, eu sempre acho que no Brasil, esse é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Então, gerir
as nossas receitas e despesas. Infelizmente, no Brasil, nem o governo, né? Entrando um pouco nesse viés, não de política partidária, Sim. mas geral, porque todos, infelizmente, praticamente todos os nossos governantes, né, desde mesmo da ditadura, né, e Juscelino, construção de Brasília, tudo, sempre se gastou mais. É cultural gastar mais e estourar orçamento, né? Exato. Estoura orçamento. Então você perpassa todos os poderes, assim, perpassa. Então... Isso também vai para as empresas, quando você vai ver de budget. Gente, o que eu acho que é interessante é o seguinte, se você quer mudar sua vida financeira, não basta só ganhar mais. Você tem que também mudar sua mentalidade, sua relação com o dinheiro, o seu comportamento, a disciplina que ele falou, a questão do mapeamento, da medição. É muito mais do que simplesmente, porque não adianta você também trabalhar igual um louco e adquirir tudo se você não tem gerenciamento, não tem processamento, não tem análise. Exato. É isso. Marcelo, eu queria que você... Então a gente começa agora a ligar o momento Cronos, onde a gente começa a caminhar para o final do episódio. Eu acho que trouxe insights e muitas dicas poderosas. Eu queria que você fizesse considerações finais, se você quer deixar algumas dicas para as nossas pessoas que investem ou que querem começar a investir. A gente já viu com toda a expertise e todo o diferencial de um assessor, como isso é importante e estratégico. Mais do que importante, é estratégico dentro da vida de qualquer pessoa que quer ter uma segurança financeira, que o dinheiro tem o símbolo da segurança. Então eu queria que você deixasse suas considerações finais e depois suas redes sociais, como as pessoas te encontram, como as pessoas podem te acessar, podem recorrer aos seus serviços. Perfeito. O dinheiro não precisa e nem deve, não é nem que não precisa, não deve ser o centro da sua vida. Mas o dinheiro, ele é basilar na sua vida. Para você realizar seus sonhos, para você viver sua vida, a vida da sua família, para você se qualificar, você precisa de dinheiro. Não tem como viver sem dinheiro. Nós vivemos uma vida real, inseridos numa sociedade. Então, aprender a gerir o seu recurso é algo urgente. A sua vida demanda isso. A sua vida demanda isso. Então, entenda que o dinheiro não é algo, um apêndice na sua vida, é algo basilar e que tudo vai necessitar disso, e que tudo precisa disso. E se tudo precisa do recurso, do dinheiro, eu tenho que aprender a lidar com ele, a tratar dele. E sem tabus, né? E sem preconceitos. Às vezes a gente tem vergonha de falar de dinheiro, né? Não, porque é legal. Às vezes você troca uma ideia sobre dinheiro com um amigo, sobre como você está gerindo o seu dinheiro, não sobre investimentos malucos, mas como você está gerindo o seu dinheiro, a estratégia que você encontrou ali para controlar, acompanhar os seus gastos. Então, não olhe para a sua vida financeira como algo desnecessário, nem a ponha no centro como fosse o fim de tudo, mas como um meio indispensável para que você realize seus sonhos, seus objetivos, a sua vida, isso. E aí tem aquela frase que a gente escuta: dinheiro traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. E aí a gente está, através desse podcast, ficou muita reflexão que é o quanto de bem-estar, segurança e como eu preciso aprender a lidar com ele, o processo de autoconhecimento também, entendimento de como eu preciso me conhecer como perfil, como personalidade, conhecer também os meus hábitos, a minha disciplina. Então, as pessoas tentam engavetar isso, que o dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade, mas nós todos, para termos uma vida mais feliz, precisamos de bem-estar. E para bem-estar a gente precisa de segurança. E segurança parte do princípio que a gente tem a capacidade de construir essa segurança. E o dinheiro é um dos recursos para construir essa segurança. É isso mesmo. Maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa suas redes sociais aqui para quem quiser entrar em contato com você, poder pegar sua consultoria. Aqui, ó, tem o seu Instagram aqui, perfeito. Ó. Então, meu Instagram é aberto. É o meu Instagram pessoal e ao mesmo tempo está aberto para ser Instagram através do qual eu me comunico com as pessoas. A minha vida, eu digo, é inteira, né? Então é esse aí, Marcelo com 3 Os, Filho, Marcelo Filho, e por aí você pode me enviar mensagem e a gente marca um bate-papo, um café, você entende a pessoa. A gente vai se entendendo.
mas eu amo, né, o que eu faço. Eu adoro fazer isso, né, ajudar a pessoa a organizar a vida financeira dela, a investir melhor, e é isso. E aí percebe a paixão pelo que você faz, que é uma das coisas mais importantes para a gente fazer qualquer coisa bem feita, a gente ter paixão pelo que faz, né? É isso. Pessoal, espero que vocês coloquem as reflexões do Marcelo em pauta, em prática, e reflitam também. A gente viu quantos aspectos comportamentais, psicológicos e estruturação de vida a importância do dinheiro tem através de acordo com o seu comportamento. Marcelo, muito obrigado pelas suas contribuições. Foi uma riqueza para nós dois, né? Foi uma riqueza. Com certeza. E a gente aguarda vocês nos próximos episódios aí. Obrigado pela sua audiência. É isso.